Oi pessoal, tudo bem com vocês? Calma que esse canal ainda é de RPG e não de igreja. Eu particularmente nunca joguei uma campanha em que a religião e divindades fossem usadas de maneira significativa e até na narrativa da história, assim, nunca foi aplicado. Então hoje a gente vai tentar gravar um vídeo falando um pouco mais sobre religião, sobre o uso dela nos RPGs e também sobre as divindades. Foi mal pela demora aí, é porque eu fiquei sem computador no final de semana e aí eu não consegui gravar durante a semana porque eu tenho que pagar os boletos, né? A parte que fala sobre religião e divindades nos livros de D&D, ela é muito superficial. Eles focam muito nas divindades e não nas características das religiões em si. Como vocês podem imaginar, material sobre religião é o que não falta tanto físico quanto na internet. Então assim, ó, a gente sabe que tem muita coisa para considerar na hora de falar sobre religião, mas nós vamos começar a fundar para nossa campanha ou até para alguma história que vocês estejam escrevendo. A gente vai considerar 5 características: crenças, moral e ética, mitos e história, textos e símbolos e rituais. Então, antes de tudo, vamos dar um nome para essa nossa religião. Para fugir um pouco do normal, vamos tentar fundar uma religião que não seja necessariamente boa, que não promete vida eterna, salvação, etc. Eu vou usar alguns clichês eventualmente para que fique um material bem básico mesmo e que facilite o entendimento da galera. Eu tenho um personagem de uma história que eu estava escrevendo, que eu vou usar ele como divindade da nossa religião. Então a nossa religião vai ser conhecida como carbonismo e vocês já vão entender o porquê. Vamos falar então sobre as crenças. Nessa parte a gente vai descrever o que os fiéis da religião acreditam, com base nos textos que vamos conversar mais para frente também e nos mitos e nas histórias. É aqui também nessa parte que eu digo se nossa religião é mono ou politeísta. Uma descrição básica sobre crenças seria mais ou menos assim. Quem segue o carbonismo tem como sua divindade o Car, o incendiário. Os fiéis acreditam que, uma vez seguidores dessa religião, serão protegidos durante as guerras se usarem o carvão como motor das suas armas e máquinas. Acreditam também que todas as minas, sejam elas de carvão ou de pedras preciosas, são protegidas por o Car. Então nenhum acidente acontecerá com os fiéis que trabalharem nela. 2 vezes por ano devem promover uma grande queimada nas florestas próximas à cidade como sinal de agradecimento. Os vulcões ativos são vistos como uma manifestação divina. Entenderam, pessoal? Essa é uma descrição bem básica, sem muitos detalhes, só para a gente iniciar o material. Se a gente for aprofundar muito, esse material vai ficar muito extenso, mas fiquem à vontade para escrever o quanto quiser nessa parte. Quanto mais detalhes vocês colocarem, mais rica a história vai ficar. Então vamos falar um pouco sobre moral e ética. A gente não vai discutir o que é moral e o que é ética. Tem gente que tem muito mais material e muito mais experiência para falar sobre esse tema. Basicamente nessa parte a gente vai descrever o que pode e o que não pode na nossa religião e quais são os fundamentos morais dela. É nessa parte e na parte da história que se justifica as ações dos fiéis, por que eles agem de determinada maneira e por que eles não fazem algumas coisas. Uma dica é utilizar algumas informações dos personagens da aventura como um dos mandamentos dessa religião para criar um conflito na aventura. Então vai ficar mais ou menos assim essa parte. Na nossa religião, não pode entrar em uma mina sem amuleto de proteção. Os anões acreditam que pode acontecer algum acidente caso não entrem protegidos. É possível, inclusive, usar a violência para expulsar alguém que não esteja com o amuleto. É bem fácil aplicar isso numa aventura, né, pessoal? Imaginem que vocês precisam entrar numa mina, não possuem amuleto, e lá dentro tem vários anões mineradores, seguidores de Ucar. Então, é complicado. O segundo ponto que não pode: atravessar oceanos, somente em guerras ou em caso de vida ou morte, porque a água é salgada e é considerada amaldiçoada. Não pode também falar ou pregar outras religiões e deuses dentro das minas. Está sujeito à morte, por motivos óbvios, né? Acolher em sua casa fiéis de outras religiões, também não pode. Os homens não podem ter cabelos compridos. Essa aqui pode ser a característica de um dos aventureiros, como a gente conversou anteriormente. Sejam bem criativos para criar uma cena. É bem fácil montar um vilão também com esses dogmas aqui. A segunda parte da nossa religião ficaria assim: deve-se.
desmatar florestas sempre que necessário a fabricação de armamentos e a manutenção da soberania da cidade. Deve-se entrar em guerra com cidades vizinhas e em expansão que cultuam outros deuses. As desavenças devem ser resolvidas através de duelos. E sempre deve-se carregar uma ferramenta de minerador onde quer que você vá. A gente pode resumir então que a nossa religião valoriza a pureza dos seus seguidores pela intolerância perante outras práticas religiosas, a coragem de entrar em conflitos e guerras, né? E as tradições de trabalho. Mas qual que é a origem da religião? Por que os seguidores confiam nela e levam ela como um modo e um estilo de vida? É com os mitos e as histórias que a gente vai conseguir explicar essas questões. Aqui você pode contar quantas histórias vocês quiserem para enriquecer a construção da religião. Eu vou dar um exemplo de história contando a origem dela. Há 650 anos atrás, durante uma batalha contra o povo bárbaro vizinho, os anões foram encurralados contra a encosta da montanha onde mineravam carvão, o principal material de comércio do seu povo. O cara era um dos líderes da infantaria e liderou seu batalhão até o fim, quando foram dominados pelos bárbaros. A batalha estava perdida, com a derrota de Ucar. Somente um grupo menor de anões ainda tinha fôlego da batalha. No momento de sua morte, ouviu-se uma grande explosão. Uma fumaça densa tomou conta do ar da região. Os bárbaros que não estavam acostumados com o ar pesado das minas de carvão acabaram definhando com o passar dos dias. Os anões, pouco a pouco, vão recuperando território na cidade de Agror, o que garante sua vitória. Após esse dia, todos que ali sobreviveram começaram a adorar o Car e levar a sua vida da mesma forma que o guerreiro levava a sua. Esse é um exemplo de história que você pode contar para explicar o motivo da existência da sua religião. Dessa forma fica explícito o porquê do estilo de vida dos que seguem o carbonismo. Agora vamos falar um pouquinho sobre textos e símbolos. O papel dos textos e símbolos é tentar sintetizar os valores morais que a gente conversou anteriormente. Por exemplo, a cruz no cristianismo, ela simboliza, além de simbolizar a via sacra, ela cria uma empatia entre os seguidores e é utilizada também como um instrumento de identificação. Então, para a nossa religião, a gente pode, por exemplo, usar uma montanha ou uma picareta como símbolo. Sobre os textos do carbonismo, pelo fato da religião ter nascido durante uma guerra e os anões não ter muita cultura assim, da escrita, e a escrita não ter sido tão desenvolvida, poucos documentos e textos são encontrados, somente após um período de mais de 50 anos, que na história que eu criei, alguns historiadores foram para a região de Iagro e aí geraram alguns livros que hoje encontro em alguns locais ali da região. Eu não vou gerar nenhum texto nessa parte só para seguir uma linha lógica na nossa história, mas você pode escrever, criar alguns documentos sobre a vida do fundador, por exemplo. Algo bem legal de fazer é criar algumas cartas ou talvez deixar um diário desse personagem principal da religião também. Sobre os rituais. Quais os motivos para se ter rituais religiosos? É importante descrever para uma campanha de RPG? Basicamente, os rituais são importantes para garantir a sobrevivência da religião, preservar a tradição religiosa e proporcionar um vínculo entre os fiéis. Descrevendo então os rituais da nossa religião, ficaria mais ou menos assim. O carbonismo é considerado uma religião pequena, muito restrita aos anões e mineradores e estima-se cerca de 2.000 membros. A religião, por não ter um caráter expansionista, não chega a ser uma ameaça para as religiões maiores. Os rituais limitam-se a pequenos cultos durante o ano e às grandes queimadas que são feitas 2 vezes ao ano. Nessa parte é interessante também descrever se algo é sagrado, se é uma pessoa, um artefato, um local, um hábito. Nós podemos, por exemplo, utilizar como sagrado as ferramentas de trabalho, o trabalho em si, a casa onde vivia o nosso personagem. Para concluir, pessoal, depois de criar a religião, você pode inserir na história e fazer ter um papel relevante de várias formas. O plot principal ocorrer numa região onde existem muitos adeptos à religião, os personagens seguirem essa religião, um conflito ou uma guerra civil na cidade em nome da religião. Enfim, o que eu fiz na última campanha que eu mestrei foi exigir que os jogadores seguissem a religião que eu criei. No primeiro dia da aventura, eu repassei um documento bem parecido com esse que a gente acabou de criar para deixar todo mundo contextualizado de como que é o ambiente religioso nessa região. Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Se você curtiu, deixa um gostei. Se não curtiu,
deixa 2 desgostei e se inscreva no canal também. E leiam esse livro aqui que é muito bom. Até mais, obrigado.